Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao Saúde Mental em Foco dessa tarde. Hoje o assunto é bem interessante. Como é que através de algumas técnicas a gente pode, um exemplo, cuidar do nosso emocional e da sua mente? Pois é, esse é o tema da live de hoje. Como cuidar do seu emocional através de ferramentas comprovadas. A gente sabe que com o avanço da tecnologia, do autoconhecimento e das informações, a gente tem a oportunidade de aprender diariamente um pouco mais sobre saúde mental e emocional. E é por isso que eu mantenho esse programa aqui ativo, toda semana, convidando profissionais da área da saúde mental a conversarem um pouco aqui comigo e com vocês que estão nos acompanhando agora, a como a gente cuidar do nosso emocional e ter uma vida mais leve. Uma vida perfeita, a gente sabe que nesse sistema a gente não vai ter até o momento. Porém, enquanto a gente não pode mudar essa situação, a gente pode ter uma vida mais leve. E hoje, a minha convidada é a Elaine Batista, ela é terapeuta, e a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto. Que tipo de ferramenta a gente pode utilizar para cuidar do nosso emocional? Blindar a nossa mente diante de algumas situações difíceis que no decorrer da nossa vida a gente enfrenta. Se você tem alguma pergunta sobre esse assunto, fique à vontade que essa live é para você. Expresse suas dúvidas, coloque aqui as informações. Wendel, eu estou lidando com isso aqui, conheço uma amiga que está sofrendo com isso, como posso fazer isso? Pode colocar sua dúvida aqui, que durante essa live ela vai ser respondida pela terapeuta Elaine Batista, tá bom? Sejam muito bem-vindos, uma boa tarde, e espero que estejam todos bem. E eu quero saber o que é que você está fazendo agora. Já almoçou? Está almoçando? Está no intervalo do trabalho? Já tem uma programação para hoje, para sexta-feira? Vamos descansar para dar atenção melhor à família. E todo dia é dia de cuidado emocional. Boa tarde, Elaine. Boa tarde, Elaine. Tudo bem? Tá me ouvindo? Oi, eu mudei aqui o. Pronto, maravilha. Melhorei aqui o som. Tudo certinho, tô tranquilo com você? Bem, tirando aqui ter feito uma mudança aqui no estúdio aqui. Maravilha, mas é isso, né? A gente se adaptando e tá tudo certo. Seja bem-vinda, viu, para mais uma live aqui ao meio-dia, no Saúde Mental em Foco. E hoje o assunto é um assunto interessante, com algumas ferramentas que a gente pode cuidar do nosso emocional, blindar nossa mente. E com certeza vai ser muito bom. Então, seja bem-vinda, viu? Tá bom. Deixa eu tomar um fôlego aqui, que foi bem agitado aqui pela manhã. Então, vamos lá. Eu, mais uma vez, assim, me sinto lisonjeada em estar aqui com você, em poder estar explicando, né, para as pessoas que te acompanham a importância de cuidar da saúde emocional. Porque muitas das vezes a gente pode deixar, né, o emocional nos paralisar e impedir a gente de ter a vida que a gente quer ter. Então, primeiramente, eu quero agradecer, então, aí você, essa oportunidade, por mais essa oportunidade. Agradeço, Elaine. Muito bom. A primeira pergunta, Elaine, é a seguinte: ó. Você poderia nos explicar de forma simples por que é tão crucial cuidar do nosso emocional e como a neurociência nos ajuda a entender isso? Tá, posso sim, né, de forma bem simples. Você está me ouvindo bem? Estou sim. Tá, né? Então, a neurociência, ela traz uma abordagem para a gente que até alguns anos atrás nós achávamos que a mente era separada do nosso corpo, mas a neurociência nos mostra que a nossa mente e o corpo é uma coisa só. Então, a gente, quando temos assim pensamentos de medo, raiva, alegria, isso vai criar como se fosse uma sopa química de neurotransmissores que vai inundar aí o nosso cérebro e isso vai afetar cada célula do nosso corpo. Então, quando nós passamos, né, por situações, assim, vamos dizer assim, né, no dia a dia. Vamos dar um exemplo. O, o nosso... Peraí, quer ver? Deixa eu ver um exemplo aqui bem tranquilo do dia a dia. O estresse, né?
Igual eu, antes de chegar aqui agora, né, passei umas situações estressantes. Então, o que acontece? Se eu permaneço nesse estado de estresse, e esse estresse se transforma em um estresse crônico, o que vai acontecer? Isso vai, em uma área ali do nosso cérebro, vai encolher a área ali que é relacionada à memória, que é relacionada à nossa concentração, aquela área do hipocampo. Então, isso vai afetar diretamente. Então, o estresse crônico é algo que não é bom, é algo que tem pessoas que acham até bonito, né, levar uma vida estressada, só que a gente está vendo que não, isso vai afetar a longo prazo uma área do seu cérebro que é importante. Agora, vamos falar sobre a mão oposta, né? Vamos dizer assim, na contramão. Como que isso seria? Digamos que tem ali a alegria e a gratidão. A alegria e gratidão, ela vai fazer com que a gente afete ali o córtex neofrontal, que vai estar relacionado a tomadas de decisões, a pensamentos com clareza. Então, a gente vê que, dependendo do que eu estou pensando, eu vou afetar áreas do meu cérebro que vai afetar, vai impactar a minha vida. Então, isso é importante. Por isso que é importante, de forma preventiva, eu cuidar do meu emocional. É como se eu alimentasse ele, é como se eu levasse ele para a academia todos os dias. Então, eu preciso fazer isso para eu poder melhorar não só a minha saúde mental, emocional, mas também até a minha saúde física. Interessante, Elaine. Como está interligado uma coisa na outra, né? Quando a gente aprende a cuidar do nosso emocional, a gente consegue ter um equilíbrio melhor na nossa saúde física. Conseguimos, por exemplo, dar conta de algumas responsabilidades que a gente é responsável, porque a gente vai impondo limites na nossa vida, coisas que não vão prejudicar mais na frente, né? Algum órgão, alguma parte física do corpo, né? Isso mesmo. O caminho é esse. Maravilha. Muitas pessoas, Elaine, elas sentem que estão presas a alguns padrões emocionais, né? Alguns que foram compartilhados ali na infância, acaba repetindo esse ciclo e passa a ter medo, tem algumas reações diferentes. Existe alguma explicação para isso? E como é que a epigenética ela entra nessa conversa? Sim. Existe explicação, sim. A epigenética ela vai nos ajudar. Em que sentido? No passado, nós achávamos que o nosso DNA era o nosso destino, era o nosso, como é que eu vou dizer? Eu queria usar uma frase aqui que as pessoas costumam usar, mas não está vindo agora. Mas as pessoas achavam que aquilo ali não tinha jeito, né? É a genética. Só que a epigenética, ela vem nos trazendo uma nova luz, ela vem nos trazendo como se fosse uma esperança, tá? Porque o que acontece? A epigenética, ela é como se fosse, quer ver? Vou dar um exemplo aqui. Imagine que você tem um livro de receitas, e nesse livro de receitas, você tem ali todas as receitas dentro desse livro, tá? Então, isso seria o seu DNA. E você tem alguns pequenos marcadores. Então, esses pequenos marcadores, nós vamos dizer que seja a epigenética. E a epigenética, esses pequenos marcadores, eles são influenciados pelo que você come, pela sua vivência, pelo seu ambiente, pelo que você pensa, pelo que você sente. Então, o que isso significa? Que esses marcadores eles podem ser alterados de acordo com o que você está vivenciando na sua vida, onde você coloca ali sua atenção, né, no que você está vivendo na sua vida. E, digamos assim, uma pessoa que ela, no caso, né, os nossos avós, vamos falar assim, nossos avós e nossos pais, tiveram lá uma vivência com estresse. Vamos falar novamente do estresse. Estresse, medo, raiva, não importa. Então, ele guardou essa informação lá como uma marca na genética dele. Então, vamos dizer que você, não vivenciamos o que eles vivenciaram, mas essa marca ficou ali.
gravar, pode ter passado para a gente também. E mesmo a gente não vivenciando o que eles vivenciaram, a gente pode repetir esse padrão. Mas agora, quando a gente entende que a gente pode mudar, alterar, né? É como se fosse um botãozinho de liga e desliga, tá? A gente aprende a ligar e desligar esses botõezinhos por a gente trazer novas vivências, novas experiências, superações. Então, quando a gente começa a trabalhar dessa forma, esse botãozinho, liga e desliga ali, né? Ele vai mudar a nossa história. Agora, olha como que isso é libertador, você saber que você pode mudar. E antes não, né? Antes era como se fosse assim, era um determinismo, né? O seu pai é assim, não, seu avô é assim, seu pai é assim, você vai ser assim. Então agora a gente poder se libertar dessa antiga, vamos chamar, não vou, eu ia falar crença, mas isso não era crença porque era assim que nós aprendíamos, né? Cientificamente falando na época, né? Eram os recursos que tínhamos na época. Isso é muito importante, Elaine. Você comentando agora me fez lembrar que, às vezes, quando a gente tem acesso a essas informações, algumas pessoas acabam levando para o lado errado. De quê? Mas por que meus pais me criaram desse jeito? Por isso que eu estou sendo assim. Só que o objetivo da gente não é esse. Não é a gente culpar nossos pais pelo que fizeram ou deixaram de fazer. Eles deram o melhor que eles tinham na condição deles. Como a gente está nessa era do autoconhecimento, na era de ter uma oportunidade de aprender, por exemplo, ao meio-dia, numa sexta-feira, dia 23 de maio, estamos aqui com uma terapeuta que estudou, que se profissionalizou para ajudar pessoas falando sobre saúde mental. Coisa que há 5, 10, 20, 30 anos a gente não tinha esse acesso a essa informação, né? Então, cabe a gente hoje entender e ressignificar, utilizar alguns outros recursos que durante a live você vai compartilhar, inclusive exercícios, ferramentas, para que a gente possa realmente ressignificar tudo isso que a gente vivenciou e a gente passar realmente, como você mencionou, mudando esse padrão que foi instalado, por assim dizer, na nossa cabeça lá na infância, né? Isso aí, né? E não só, é porque quando a gente fala em epigenética, além de ter, né, essa programação tá lá na infância, tem a questão também do DNA, né? Que vamos dizer assim que os nossos avós, nossos pais, eram pessoas, eu dei o exemplo, né, de raiva, de estresse, mas pode ser qualquer outro tipo de circunstância, que eles vão trazer essa carga genética no DNA deles. E isso pode passar para o nosso DNA também. E daí a gente repetir um padrão que a gente não entende porque a gente está repetindo aquilo. Porque está no nosso DNA. Ou melhor, os genes, né? É como eu falei, né? O DNA é a receita, é o livro de receita com todas as receitas. E os marcadorzinhos, né? Ali, os genes, né? Então, é como se aquilo, né, que vem lá trazendo, né, de geração em geração, eu vou repetir um comportamento achando que eu não posso fazer nada porque toda a minha geração é dessa forma. Só que aí agora a gente vê que não só a questão emocional, como você falou, que foi aquela implantada lá na infância, mas até mesmo essa, né, que a gente consegue se libertar sabendo que a gente pode mudar os genes. A gente não pode mudar o DNA, mas a gente pode mudar os genes, né, que tá ali naquele caderninho ali de receita. Interessante demais, Elaine. Elaine, em relação à física quântica, como um conceito tão complexo, ela pode nos ajudar a entender, a cuidar do nosso bem-estar emocional? Isso. É uma pergunta bem interessante da física quântica, né? Essa é uma excelente pergunta. Porque o que acontece? A física quântica, quando a gente traz essa informação, quando a gente traz, né, ela para o nosso universo interior, o que a gente entende? A gente vai ver que a gente pode mudar a nossa realidade e podemos também entender o poder da nossa consciência. E é interessante essa questão da física quântica, né? Porque ela mostra, se a gente for assim, simplificar, né, essa questão da física quântica,
quando a gente vê ali que o... ai, meu Deus, os níveis, né? Ali o nível subatômico, quando a gente traz ali para nossa, a gente traz ali a atenção, quando a gente traz ali a observação, a gente consegue mudar a vivência, a experiência que estiver acontecendo ali na nossa vida. Então, a física quântica, ela traz muito disso, da observância. E às vezes a gente pensa assim, observar. Então, é interessante, porque, quer ver, eu vou te dar um breve exemplo aqui. Imagine uma pessoa, que é um exemplo assim do nosso dia a dia, né? Uma pessoa que ela só observa doenças, observa o medo, observa a escassez. Você chega perto da pessoa, para ela tá faltando tudo. Tudo que você vai conversar com ela, ela vai dizer que está em carência. Então, a observação dela é essa. Então, o que isso significa? Significa que ela está trazendo para a realidade dela essa observação. É como a gente, como diríamos, né? Que ela está colapsando a vida dela no que ela está observando. Agora, o contrário também é verdade. Imagine uma pessoa que ela sente gratidão, ela sente alegria, ela coloca a atenção dela no bem-estar. O que vai acontecer? Ela vai colapsar isso na realidade dela. Então, a pessoa ela tem como fazer essas alterações aonde ela coloca a atenção dela. Então, por isso que é interessante, tá? Essa informação, porque o que vai acontecer? As nossas células, elas vão funcionar mais ou menos assim. É como se a gente tivesse um farol aqui na nossa cabeça. Aí esse farol, ele vai levar para uma direção ali que vai iluminar, então ele vai trazer, ele vai iluminar e vai trazer para a minha realidade aquilo ali que eu estiver vendo onde está sendo iluminada ali pelo farol. Então, dessa forma, eu vou conseguir modificar essa minha realidade. E para quem não sabe, tá? Já se falam do computador quântico. Você já ouviu falar? Computador? Ainda Não, né? não tive Não, acesso. né? Então, o que acontece? O computador quântico, ele é desse tamanho aqui, ó. O processador dele é algo desse tamanho aqui, mais ou menos. Por que eu estou te trazendo isso? Porque antes a gente ficava assim, né? Como é que a gente vai falar de átomos? Parece que é uma coisa assim muito futurista. Mas não. Com esses estudos mais recentes, então a gente pode falar isso hoje sem preocupação, porque existem aparelhos que comprovam, então a gente não precisa de ter mais essa preocupação. Mas tem células nos nossos, ou melhor, tem átomos nas nossas células, tem átomos nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, nas nossas intenções. Então, tem átomos. Tem átomos na matéria. Então, e átomo é energia. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a dar mais atenção para o que a gente pensa, para o que a gente sente, para aquilo que a gente intenciona, a intenção. Que às vezes a gente tem uma intenção e tem a segunda intenção. Daí a gente pensa que ninguém está sabendo o que está por trás daquilo. Sim, tem um observadorzinho. E aquilo ali, aquela segunda intenção que você está ali, aquela por trás lá, é para onde aquele farolzinho que eu falei, né? Vai apontar, vai iluminar e vai atrair aquilo ali para você. Interessante. Você falando agora me fez lembrar, Elaine, de alguns processos terapêuticos que a pessoa passa é orientado, por exemplo, a estar em ambientes da natureza, como uma praia, como observar, por exemplo, uma floresta, em relação ao oxigênio, em relação a pisar numa grama. Eu já ouvi algumas coisas sobre isso e mostra o quanto isso é benéfico para o nosso corpo, né? Aí você mencionando agora me fez lembrar alguma coisa assim do tipo. Isso. Agora, imagine que você tem acesso a tudo isso aí que você falou. É muito bom, né? Já pensou? Eu tenho ter acesso a uma praia, poder pisar numa pedra, numa grama. Maravilha. Agora, e
se eu não tenho acesso a esses elementos? Sou eu e eu sozinha e estou passando por alguma situação de estresse, por exemplo, igual aconteceu, né? Eu, antes de chegar aqui, eu passei por uma situação de estresse. Então, eu não tive tempo de pisar numa grama, eu não tive tempo de tomar um banho de mar, apesar de eu estar bem longe do mar, eu não tive acesso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar algo que está dentro de mim. Quando eu uso algo que está dentro de mim, o que vai acontecer? Eu vou conseguir obter o efeito da física quântica, entendeu? Eu vou estar explorando esse tipo de ferramenta para poder estar me beneficiando. Porque nem sempre a gente vai ter algo externo para poder ajudar o nosso lado interno. Sem dúvida, sem dúvida. Eu quero, inclusive, fazer um pedido para quem está acompanhando aqui a live, está se identificando, está comentando aqui. Eu vou daqui a pouco dar atenção, pessoal, a vocês aí com as perguntas. Eu quero fazer um pedido para você conhecer o trabalho da Elaine. Clicando aqui, ó, em Marcou Você. Você pode observar que está se mexendo aqui esse nome. Clique aqui e já passe a seguir o Instagram da Elaine, onde ela compartilha alguns conteúdos. Ela vai fazer um convite daqui a pouco para vocês também. Um convite bem interessante para esse próximo domingo agora, onde vocês vão ter a oportunidade de aprender ainda mais com ela. Então, quero que você já crie a oportunidade de acompanhar o trabalho dela clicando aqui, conhecer alguns outros conteúdos que ela compartilha aqui, algumas lives que ela já fez também, onde vocês vão ter a oportunidade de entender como funciona o trabalho dela, tá bom? E o outro convite também que eu quero fazer para você é, se você conhece algum amigo, alguma amiga que deseja cuidar da saúde emocional, deseja aproveitar esse ano 2025 para fazer um ano diferente, né? A gente sabe que já passaram 5 meses, mas ainda tem mais meses aí pela frente. Então não tem nada perdido. Então nunca é tarde para a gente ir atrás de ajuda. Envie essa live aqui para 5 pessoas que você conhece. Para que mais pessoas cheguem aqui a esse conhecimento gratuito que a gente está tendo aqui ao vivo, tenham a oportunidade de abrir a mente, né, para entender como que é importante a gente cuidar do nosso emocional, cuidar da nossa mente, que é uma coisa que às vezes algumas pessoas de rotina, acaba deixando de lado. Mas nessa live você vai ver o quanto é importante a gente utilizar ferramentas validadas, estudos científicos para usar o nosso favor, tá bom? Então sejam bem-vindos aí quem está chegando agora também. A próxima pergunta, Elaine, é a seguinte, ó. Em relação à imersão que você vai fazer nesse próximo domingo, eu queria que você comentasse um pouco sobre algumas ferramentas que você utiliza e se você poderia dar algum gostinho de como essas ferramentas elas atuam, né, para nos ajudar a acessar essa força de vontade e produzir mais hormônios do bem-estar no nosso dia a dia. Né? Assim, eu gostaria muito de usar uma ferramenta agora, mas assim, eu acredito que o tempo não permitiria. Tipo, eu ficaria, sei lá, uns 15 minutos, 10 minutos com vocês, produzindo neurotransmissores, hormônios essenciais para o bem-estar. Eu gostaria muito. Mas aí, o que acontece? Eu vou fazer uma coisa assim mais breve, só para vocês entenderem como que faz diferença, como altera a fisiologia do nosso corpo. Tá? Não é assim uma palestra que vai ser feita, vai ser algo que vai mudar dentro da gente, dentro do nosso corpo. Então, eu vou fazer você... Fecha aí os olhos, Wendel. Todo mundo aí, fecha os olhos. Tá? Isso. Agora, imagine você pegando um limão. Isso. Agora, você vai pegar o limão com a mão direita e com a mão esquerda você vai pegar a faca. Isso tudo na tua imaginação, hein? Você vai partir esse limão no meio. Isso. Pega esse limão e coloca ele na boca. Isso. Agora chupa o caldinho desse limão. Isso. Muito bem. Agora pode abrir os olhos. O que você sentiu? Sentiu aqui as glândulas salivares aqui começarem a entrar em ação? Senti já um sabor estranho. Então, isso aqui foi só para te mostrar como que realmente altera a nossa fisiologia. Não tinha um limão na sua frente, mas você imaginou que tinha um limão e você até sentiu a sensação de quando você coloca o limão na boca. Então, isso mostra que realmente a nossa mente, ela não sabe a diferença do real para o imaginário. E nós temos aqui uma tecnologia que a gente pode usar
que vai ajudar a gente a produzir substâncias, né, como eu falei, neurotransmissores, substâncias que são essenciais para o nosso bem-estar, como, por exemplo, a serotonina. A serotonina é uma substância que faz a gente sentir paz, faz a gente se sentir calmo. Tem também a ocitocina. A ocitocina é um hormônio do amor, faz a gente se sentir bem com as outras pessoas, fazer boas amizades. Temos também a dopamina. Estou falando da dopamina boa, tá, gente? Tem a dopamina rápida que não é boa. Então, a dopamina, ela faz você ter aquela sensação de querer continuar, para você poder ter aquela sensação ali de ter conseguido, de ter realizado, né? Então, você tem aquela sensação boa ali da dopamina. Tem a endorfina. A endorfina, ela, digamos assim, é o nosso analgésico natural. Imagina você ligar e desligar botõezinhos para você poder produzir analgésicos naturais. Então, a imersão, eu ajudo a pessoa a fazer, né, esse tipo de aprender dentro do próprio corpo, encontrar essas, eu vou falar farmacinha, tá? Mas encontrar, né, maneiras de poder produzir essas substâncias. E é interessante que no passado, né, uma imersão, quando se falava em imersão, a pessoa tinha que ir para um outro país fazer investimentos de 100, 150, 250 mil dólares para poder fazer uma imersão, né? Às vezes eles ficavam lá o final de semana para poder fazer a imersão. Hoje em dia, a gente hoje, né, algo assim mais divulgado, então olha como que ficou mais acessível a gente poder fazer uma imersão, no caso, né, vamos fazer ali no domingo, são 3 horas que nós vamos utilizar para esse aprendizado, né? De produzir, de fazer com que o corpo, né, venha a ter esse tipo de produzir, né, essas substâncias. Não só essas, tá? Eu estou dando um exemplo. Mas tem mais, tem outras partes do corpo que a gente vai ativar para poder estar acessando o sistema nervoso. Então, é algo assim que realmente vai fazer aí bastante diferença, tá? Na vida aí das pessoas. Que legal, muito bom mesmo. No caso, você acha melhor, Elaine, convidar a Aline agora para participar com a gente? Será que ela está disponível aqui? Porque a gente vai voltar a falar sobre a imersão, né? Quando a Aline sair, a gente finaliza, né, com esse convite, essa chamada para a pessoa participar dessa imersão. Vai ser domingo. 3 horas de conteúdo com a Elaine. Deixa eu ver aqui. Aline Machado dos Santos. Vamos verificar se a Aline está aqui conosco. Tá aí, ela mandou, eu vi aqui, ela botou aqui, ó, estou. E Está aí, maravilhoso. Deixa eu só. Aline. Porque o Instagram. Aline, eu vou te pedir um favor. Aqui embaixo tem um botãozinho onde você solicita para participar ao vivo. Aí, se puder. Pronto, já vi aqui que ela fez isso. Maravilha. Vamos conversar com a Aline Machado. Ver se ela aceitou aqui. Pronto. Boa tarde, Aline. Boa tarde, só não sei virar aqui a câmera. Pronto. Aqui Aqui. embaixo tem isso. Maravilha. Boa tarde, Aline. Seja bem-vinda, viu? Boa tarde. Maravilha. Aline, eu queria que você comentasse um pouquinho em relação a como foi que você tomou a decisão de entrar em contato com a Elaine, talvez em alguma situação que você enfrentou, você disse que precisa de ajuda, compartilhasse um pouquinho da Sim, infelizmente, né, há algum tempo eu tive o diagnóstico de ansiedade, de depressão, e aí, como a maioria das pessoas, procurei, né, a ajuda médica, a ajuda de terapeutas, né, psicólogos, só que começava a tomar medicação, passava um tempinho, aquela angústia melhorava,
só que depois voltava tudo. Não resolvia o problema. Simplesmente era como se desse uma enganada. E aí, né, conversando com a Elaine, eu resolvi experimentar a imersão para exatamente tentar resolver isso, porque eu via que, embora eu estivesse me tratando, o problema não sumia. Entendi. Aí, no caso, os médicos falam pra gente, e muitas coisas servem até com paliativo, como você bem comentou, né? Tomava o remédio, passou o efeito e voltava ao normal. Exatamente. Imagino. Agora, como foi que a Elaine te ajudou? Como foi que ela utilizou de ajuda para você? Ela me ajudou muito porque ela me ajudou a ter esperança novamente. Ela me ajudou a ver que a vida ela pode ser leve, mesmo com você passando por dificuldades. E que para isso não depende de nada de fora, que está tudo aqui dentro da gente. Nosso cérebro cuidando das nossas emoções. E as dinâmicas que ela usa na imersão, elas são fascinantes. Você viu aí o exemplo do limão, é uma coisa automática. Então, assim, eu fui adquirindo um conhecimento que foi gerando na minha autocura. Não vou te dizer que não tenho mais ansiedade. Eu acho que até na rotina que a gente tem hoje em dia, é difícil você não ter momentos de ansiedade. Mas eu consegui ferramentas para lidar com esses momentos. Aí ela me ensinou, né, exercícios de respiração. Ela ensinou até mesmo como é que a minha imaginação pode auxiliar o meu processo de bem-estar. E além da imersão, ela ainda fornece 3 aulas tira dúvida que são muito boas, porque tira as dúvidas que a gente tem, às vezes alguma coisa ali que não ficou bem entendida, a gente ficou com vergonha de perguntar na frente dos outros, e aí isso abre o nosso pensamento. Está me ajudando tanto que eu decidi fazer os atendimentos pessoais. Olha que maravilha. Muito bom, Aline. A gente vê que é possível, né? A gente cuidar do nosso emocional. E essa é a decisão que você tem, Aline. É um exemplo de muita coisa para todos nós. A gente acaba pensando assim, o remédio, vou ficar com medicação, tudo certo. Mas você já percebeu que o remédio em si não é o suficiente. Você precisava encontrar a raiz do problema, exercícios práticos para uma vida. E você hoje está tendo uma vida melhor. Tô, sem dúvida. É totalmente diferente, até questão de relacionamentos pessoais que eram conflituosos, hoje em dia eles estão bem mais tranquilos. É por isso que eu recomendo a todo mundo a procurar a Elaine, porque eu experimentei e eu aprovo. Que legal, excelente, Aline. Aline, eu queria que você, para a gente seguir, você deixasse uma mensagem para quem está acompanhando essa live. Está pensando assim, faça ou não faça essa imersão? Será que a Elaine pode me ajudar? Eu queria que você desse aquele empurrãozinho ali para essa pessoa que está se botando, está sofrendo de medicações e acha que não está Eu falaria, acredite em você mesmo com a ajuda de pessoas indicadas, de pessoas que querem realmente o seu bem-estar. E esse é o caso da Elaine. Por isso, assim, se você estiver precisando de ajuda, não perca a imersão desse domingo. Vai começar às 2h30 da tarde e tenha certeza, você vai encontrar aí a virada de chave que você está precisando para se sentir melhor. Que maravilha. Muito bom, Aline. Obrigado pela sua participação, viu? Elaine quer comentar alguma coisa? Isso que a Aline falou é interessante, porque às vezes a gente fica esperando muito algo externo. Por exemplo, eu vou tomar uma medicação para depressão, para ansiedade, e ela vai me curar. Só que ela não cura.
O que a gente vai precisar é entender como a gente funciona para a gente começar ter o resultado que a gente deseja, porque o remédio vai ser apenas paliativo. Então, por isso que precisa de ajuda para poder se conhecer melhor e ter esses resultados aí que a Aline está tendo. Maravilha, Aline. Parabéns, viu, pelo seu exemplo. Jeová continue abençoando a família. E você continue tendo esse resultado científico, aprendido a controlar a sua ansiedade. Nesse estilo que a gente vive hoje, não é fácil. Qualquer coisinha que pode dar um gatilho ou outro, né? Que acelera ali a ansiedade. Mas se você tem buscado ajuda, então o primeiro caminho andado para levar uma vida mais leve, mais tranquila. Então, parabéns, viu? Obrigada. Uma boa tarde para você. Obrigadão pela participação. Tchau, tchau. Tchau. Muito bom a gente ver exemplo, né, de pessoas que têm essa coragem, né, Elaine, de ir atrás de ajuda, encarar a vida não como um caso perdido, né, como algumas pessoas pensam, né? Ah, eu nasci assim, eu vou ficar desse jeito para sempre. Até morrer eu vou ser assim. Não, a gente é somente muito fechada, muito habitolada numa coisa que vai pensar assim. A gente está numa era de autoconhecimento, de informações, de técnicas, de imersões que podem nos ajudar e nos agregar, né? E com certeza a Aline deixou esse exemplo para a gente hoje, que é possível sim a gente buscar ajuda, ter a orientação correta e levar uma vida mais leve diante de um sistema com tanta ansiedade que a gente vive hoje, né? Isso. Verdade. Muito bom. A próxima pergunta, voltando em relação à questão da imersão, Elaine, a pergunta é a seguinte, ó. Parece que a imersão é realmente uma oportunidade excelente, né, para quem busca uma transformação. E por que a experiência em grupo é tão valiosa? Né? A imersão em grupo, quais são os benefícios, né? E qual a diferença também do atendimento individual, Elaine? Tá. O que acontece? O atendimento, essa imersão, né, ela em grupo, quando fazemos atividades em grupo, uma pessoa ali, se ela tiver com uma boa intenção, vai afetar todos. Isso faz sentido, né? Pega assim, um número de pessoas e coloque uma pessoa reclamando ali no meio, que você vai ver que vai afetar todo mundo. Agora, se você, né, pega ali pessoas que estão com o mesmo objetivo, e aí uma delas ali tiver uma boa intenção, ali para todo o grupo, é como se fosse contagiar o grupo. Então, isso aí já é um dos benefícios. Fora esse, quando a pessoa ela entende que tem uma outra pessoa que tem a mesma dor que ela não se sente mais a única. E quando ela percebe que outras pessoas estão conseguindo bons resultados, então ela percebe que ela também pode mudar o resultado dela. Então, tem essas vantagens, né, de fazer a imersão em grupo. Agora, pode-se fazer individual? Também pode, né? Como eu falei, antigamente a pessoa precisava, né, de fazer aí milhões de dólares, né, para fazer uma imersão. Agora, hoje, a pessoa vai fazer uma imersão um final de semana, ela vai fazer um investimento de, sei lá, 10 mil, 15 mil, 20 mil. Agora, aqui nós vamos ter agora vamos supor, uma pessoa que vai fazer uma imersão individual comigo, né? Vamos dizer aí que ela faça um investimento de mais de R$ 1.000, um pouco mais de R$ 1.000. Uma pessoa que vai fazer, agora quem escolher fazer em grupo, ela vai fazer aí menos de um quarto desse investimento, e depois eu ainda vou dar ainda um brindezinho aí, né? Já falei já com você, para quem se inscrever, e a pessoa vai poder vivenciar essa experiência, onde você vai perceber que não é efeito placebo, porque não vai ser só com as pessoas lá que você está vendo ali, né? Você vai perceber em você vai perceber que aquelas pessoas são reais, não é gravação, as pessoas estão ali contigo. Então, você vai perceber a mudança dentro do seu corpo. Você vai perceber o efeito, você vai aprender a utilizar a ferramenta e você vai perceber a diferença no seu corpo. Você vai se sentir mais tranquilo, em paz, vai ter os benefícios dos neurotransmissores que eu te falei, né? Vai sentir calma, vai sentir
uma sensação boa de querer conversar com as outras pessoas. Alguns não, mas cada um fica à vontade, só conversa quem quer, quem não quiser não conversa. Mas tem até o grupo, né, que a pessoa pode fazer isso depois. Então, são ali, a imersão em grupo, ela traz esses benefícios que eu acredito que vai somar bastante. Sem dúvida. Na hora que você comentou em relação a como funciona a dinâmica da imersão, Elaine, eu fiquei imaginando como deve ser interessante, porque às vezes a gente encara que o nosso problema é o pior de todos, né? Só eu sofro, só eu lido com isso, ninguém sofre como eu, ninguém vai me entender. Mas quando a gente está ali de frente, né? Como na imersão que você vai fazer nesse próximo domingo agora, onde vai ter várias pessoas ali, provavelmente no Zoom, entendendo, relatando talvez o que é que está enfrentando ou sentindo, a gente consegue enxergar o nosso problema é pequeno diante de tantas outras pessoas que estão sofrendo por mais coisas, né? Então essa proposta que você traz na imersão é muito interessante porque só em a gente ouvir relato de pessoas que estão passando por problemas piores que o nosso, a gente faz pensar assim, não é que a gente vai querer minimizar ou maximizar o problema dos outros, mas a gente entender, se essa pessoa está com um problema maior, está buscando ajuda, o meu problema, eu vou fazer o mesmo. Vou ter esse incentivo, né, essa coragem de estar ali naquele mesmo barco, por assim dizer, com a Elaine ali de frente, dando suporte, explicando, né? Então, sem dúvida, bem interessante isso. E tem, assim, uma observação que vale a pena trazer, porque, vamos supor, tem pessoas que não gostam de falar. Vamos supor, às vezes tem alguns, vamos chamar de coleguinhas, às vezes tem coleguinhas que gostam, né? Olha, eu tô passando por isso, isso, isso e isso. Aí eu falo assim, ó, seja breve, por causa do tempo, para a gente poder usar o máximo de técnicas. Quer fazer pergunta, alguma coisa do tipo, deixa para as aulas, tira dúvidas, porque lá eu não vou usar técnicas. Então, geralmente, na imersão, é mais mesmo essa questão das técnicas. Agora, vamos supor que alguém queira trazer algum ponto. É claro que eu vou dar atenção. Mas vamos dizer também que a pessoa não goste de falar dos sentimentos dela. Ela não precisa de falar. Não tem necessidade. Só dela ouvir, já vai, foi como você falou, já vai ativar nela que ela não é um ET, que ela não é a única, que ela não é exclusividade. Então, só isso já vai estar ajudando ela também. Maravilha. Isso é muito bom a gente saber disso, né? Agora, para quem se interessou, por exemplo, Elaine, em vivenciar essa transformação nesse próximo domingo, quando e como uma pessoa pode participar da imersão? E o que é que você diria para alguém que está na dúvida se essa imersão é para ela? Pois é. A imersão vai ser no domingo, dia 25, às 14h30, horário de Brasília. Ela leva mais ou menos ali 3 horas, tá, de duração. E para quem que é essa imersão? Para quem não tem mais esperança, que já fez de tudo e não vê solução, essa imersão é para essa pessoa. Essa imersão também é para aquelas pessoas que estão procurando informações científicas para poder mudar a vida dela. Tá? Então, no caso aqui, a gente vai ter ferramentas da neurociência, epigenética, física quântica. Essa imersão também é para as pessoas que querem melhorar a qualidade de vida, saber lidar, gerenciar com as emoções quando vai passar por alguma situação difícil, né? Saber ligar e desligar o botãozinho ali certo, que ela precisa, dentro do corpinho dela. E essa imersão também é interessante a gente trazer aqui, que você não vai precisar, né, de fazer nenhuma viagem para a Europa ou para outro lugar, né, outro país, para você fazer essa imersão. Então, é algo que está acessível para você. E a mensagem, né, que você falou aqui, que eu gostaria de deixar, se você, tá, acha, quer ver? Eu até tinha separado achei aqui, né? Se você, né, está procurando, você já é daquela pessoa que disse que já procurou tudo, já fez de tudo, e você não conseguiu ver resultado em ver algum tipo de melhora, mudar. Gente, quando eu falo mudar, mudar, é trocar a química que está dentro do seu corpo,
É porque já aconteceu isso comigo, eu já senti a química da ansiedade. Gente, aquilo não saía do corpo, a química do estresse. Eu acordava e dormia com aquela mesma química no corpo. Então, a sensação que dá é que a gente não tem esperança, é que nada vai mudar, é que não. Eu ficava. Tinha momentos que às vezes eu pensava assim, acho que só a morte que vai mudar isso. Mas agora o que que acontece? Quando eu falo mudar, eu quero falar sobre isso, sobre trocar essa química. Então, quando você sente que dentro do seu corpo, as glândulas que estão lá dentro, né, elas podem produzir hormônios, neurotransmissores, que vai fazer você se sentir em paz, fazer você se sentir calma, sentir você relaxado, relaxado. Gente, isso é muito bom. Então, Incrível. existe essa possibilidade. É porque tem algumas glândulas aí no seu corpo que você que parou de funcionar um tempo, elas estão aí, ó, meio que enferrujadas. A gente tem que desenferrujar. Legal. Inclusive, está aparecendo pessoas aqui de outros países. Quero mandar aqui um alô para Jaqueline, que está em Portugal. Quero mandar um alô também para Maria João, que está na Alemanha e falam português. E querem, pelo que eu vi, a Jaqueline quer participar. Jaqueline, só tem que ver só a questão do fuso horário, tá? Mas você, mais detalhes sobre a inscrição, você conversa com a Elaine aqui, ó, clicando aqui, já manda uma mensagem, Elaine, participei da live, tenho interesse em participar dessa imersão, quero cuidar do meu emocional, utilizar essas ferramentas ao meu favor. Né? Tanto a Jaqueline como os demais que estão nos assistindo agora, vocês vão ter a oportunidade de garantir a inscrição de vocês. E nesse próximo domingo, domingo, dia 25 de maio, vocês vão ter a oportunidade de ter acesso a esse conteúdo. No horário de Brasília, às 14h30, participar ao vivo com a Elaine, como ela mencionou. Não é nada gravado, é uma aula ao vivo, onde vocês vão ter a oportunidade de falar um pouco sobre o que você está lidando, sofrendo, escutar outras pessoas também, tudo com tempo controlável, né? Porque o objetivo em si é algo dinâmico e prático, como a Elaine já trabalha fazendo isso. Então, vocês vão ter a oportunidade, nessa imersão, ter acesso a esse conteúdo, esse conhecimento, passar a exercitar isso no seu dia a dia. Ou seja, não é um conhecimento onde você só vai executar no domingo. É você levar esse conhecimento para a sua vida, né? Então, as técnicas que a Elaine ela vai compartilhar, você vai poder aplicar na segunda, na terça, daqui a um mês, a vida todinha, né? Para você realmente entender como funciona a sua mente, como funciona o seu corpo. E como a Elaine mencionou, algumas glândulas, alguns órgãos que a gente tem no nosso corpo, a gente está enferrujado ali, não está sendo bem utilizado. Então, através dessas técnicas do domingo, a Elaine ela vai compartilhar com você como é que você pode, né, reativar isso aí. Não existe nada perdido, vai depender somente de você aplicar essas técnicas na sua rotina e estar presente domingo. Né, Elaine? Isso mesmo. E daí talvez algumas pessoas pensem assim, né? Em fazer um investimento, às vezes ela já fez vários investimentos e não viu o resultado, né? Mas agora ela vai estar fazendo um investimento na própria saúde emocional, ela vai fazer um investimento para ela conseguir, é como se fosse assim, criar uma realidade mais alinhada com o que ela está querendo para ela. E todo mundo está querendo o quê? Sentir paz, sentir tranquilidade, sentir alegria, sentir felicidade. Então, imagina você agora fazer um investimento para você estar em harmonia com essa realidade que você está buscando para você. As vagas, né, elas são limitadas para não perder a qualidade, né, do atendimento. Então, quem for fazer, né, procurar fazer logo. Já tivemos né, a primeira remessa dos que fizeram dos que já vem fazendo todo mês, né, a inscrição. Então, sobrou algumas vagas e quem for fazer agora, né, aproveitar essas que ainda tem, né, para poder não, porque como eu falei, né, limitado para não perder a qualidade do atendimento, né, do tratamento, que é um tratamento, né, que está sendo feito. Sem dúvida. Eu vou só comentar que algumas pessoas estão comentando, Elaine, em relação à questão do que estão vivenciando. Inclusive, teve a Ellen aqui, que ela disse que é professora e vive com a química do estresse. Eu imagino, Ellen, como é essa rotina. Minha mãe é professora também. E escutei muita coisa do que é que hoje em dia, principalmente hoje, né? O desafio na sala de aula que é. Alguns pais que não contribuem, jogam na responsabilidade ali para os professores criar, por assim dizer, né, os alunos.
A gente sabe como é difícil, então vai ser muito importante participar dessa imersão. A Cláudia menciona, eu já acompanho a Cláudia faz um tempo, ela sempre compartilha um pouco do que ela já sofreu, das mágoas que ela tem. Então seria muito bom, Cláudia, você participar também dessa imersão, conversar depois com a Elaine, perguntando direitinho como é que funciona a inscrição, para que você possa utilizar isso e aplicar no seu dia a dia. Vai ser de grande ajuda, sem sombra de dúvida. A gente, como durante a live, a Elaine deixou bem claro que não existe nada perdido. A gente hoje tem essa oportunidade de cuidar do nosso emocional, cuidar da nossa mente. E quando a gente tem a ferramenta e a orientação correta, fica mais fácil a gente aplicar, né? Não é um exemplo porque eu já tentei um processo terapêutico uma vez e deu errado. Eu estou sem esperança nenhuma. Não existe caso perdido para isso. Existem técnicas, pessoas que vão compartilhar, como a Elaine, por exemplo, vão compartilhar de um modo diferente, talvez, o que você já ouviu de alguém. Então você vai ter essa oportunidade nesse próximo domingo, de você cuidar do seu emocional, ter esse direcionamento e ter esse suporte que a Elaine oferece. Isso. Então, imagine você sentindo essa troca de química, né, dentro do seu corpo. Você imaginar você sentindo tranquilo, uma tranquilidade, e você ir treinando isso a cada dia, ao ponto de você, em momentos de estresse, dizer: eu agora quero continuar aqui na minha paz, eu não quero. Gente, eu vou agora me controlar aqui para passar algumas informações, que é muita coisa para não bugar assim a cabecinha, né? Mas só para vocês, vou botar uma pulguinha aí atrás dessa orelha. A física quântica, gente, a gente consegue entender que a gente consegue, ou melhor, a gente traz, né, a informação da física quântica, que a gente consegue ter essa, eu não vou dizer controle, né? Mas eu vou dizer assim, saber, né, utilizar essas informações para poder ter essa sensação boa no corpo, mas também até no nosso ambiente, sabe? Você conseguir afetar o ambiente, as pessoas que estão à sua volta. Você falou aí da Ellen, que é professora, né? Então, é claro que na imersão eu não vou conseguir passar isso de uma vez, né, gente? Mas vamos dizer assim, nos atendimentos individuais, eu consigo passar isso, que a pessoa ela consegue não só ter afetar, né, essa questão com ela, mas também o ambiente, as pessoas que estão à nossa volta. Então, é algo assim surpreendente, mas vale a pena. Conheçam que vai ser algo assim que vocês vão ficar impressionados. Vocês nunca viram. Maravilha! Então, para quem acompanha a live ou chegou depois, não se preocupe, né? Quem está chegando agora, perdi a live, não. A live vai ficar salva. Todas essas informações vocês vão ter a oportunidade de assistir, né, na íntegra, tudinho. E para quem acompanhou até aqui agora e escutou esse convite, né, da imersão que vai ser nesse próximo domingo agora, dia 25 de maio, garanta sua inscrição clicando aqui, ó. Visita o perfil da Elaine, já manda mensagem lá no direct. Elaine, me fala mais detalhes, preciso me inscrever, quero garantir a minha vaga. E depois contem pra gente aqui, né? Eu quero ver depois o depoimento de vocês aí, né? Com a Elaine também, de como foi importante essa imersão na vida de vocês. Que com certeza essa coragem que a gente tem de buscar ajuda, autoconhecimento, assim como a Aline ela buscou, hoje ela está tendo uma qualidade de vida e está podendo falar sobre isso. Mas para a gente poder falar sobre isso, é necessário a gente primeiro vivenciar o processo. Ou seja, ter a orientação correta, ter uma metodologia, que é justamente isso que a Elaine ela compartilha na imersão que ela faz. Tá bom? E tem um bônus para quem vai se inscrever nesse domingo, né, Elaine? Tem. Esse bônus, eu posso falar valores ou não? Pode ficar à vontade. Então, a imersão em grupo, né? Você tem que fazer tem que fazer um investimento no valor de R$ 250 em grupo. E se você fizer a sua inscrição até amanhã, às 12 horas, você vai fazer o investimento no valor de R$ 199. Maravilha. Desconto aí, gente. Desconto bom aí, viu? Então, mais detalhes em relação à forma de pagamento, todos os detalhes na inscrição, você vai conversar com a Elaine. Daqui a pouco eu vou compartilhar também nos stories o WhatsApp dela, para você já conversar, tirar dúvidas, saber mais detalhes. E com certeza estar presente nesse próximo domingo, a partir das 2h30 da tarde, no horário de Brasília. Para quem é de outros estados que tem fuso horário, lembrar que é no horário de Brasília, 14h30.
Bom, Tá, eu só vou te pedir um favor. Eu vou mandar para você um link já com esse valor, com o bônus da inscrição. Aí quem quiser, aí já clica nesse link que já faz a inscrição diretamente. Agora, quem tiver dúvida, aí pode sim, é claro, ficar à vontade para poder estar conversando aí com a gente ou com a minha secretária. maravilha. Aí você me manda no WhatsApp, por favor. Tá bom? Tá bom. Elaine, muito obrigado, viu, pela aula que a gente teve aqui nessa live de hoje. Muito bom a gente entender que realmente a física, a química, a parte que a gente tem no nosso corpo, a gente pode utilizar esse recurso que a gente tem ao nosso favor, nessas ferramentas que a gente já tem. E é muito interessante a gente aprender isso. E foi isso que você trouxe na live de hoje. Então, parabéns pelo seu trabalho. E na segunda, no domingo, com certeza, muitos vão ter a oportunidade de ter acesso a esse conhecimento com você também. Obrigada, então. Eu, mais uma vez agradeço a você e todos, né, que estão te seguindo também. Muito obrigado. Fique com Javá Lembrança Família, viu? Você também, querido. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Que legal, gente. Muito bom, né? A gente aprender a cuidar da nossa mente, do nosso emocional. E nesse próximo domingo, 25 de maio, o recado está dado. Você vai ter a oportunidade de garantir a sua vaga nessa imersão que a Elaine está organizando. 14h30 no horário de Brasília, 3 horas no domingo ao vivo. Vocês vão ter a oportunidade de ter acesso a esse conhecimento, de utilizar realmente ferramentas, entender um pouco sobre a física, quântica, vários detalhes que vão ajudar a gente a cuidar da nossa química cerebral, para a gente cuidar do nosso emocional da forma correta, com os recursos corretos. Tá bom? Então acompanhe lá o Instagram da Elaine. E mais dúvidas, mais informações, eu vou compartilhar daqui a pouco o WhatsApp dela nos stories, onde vocês vão ter a oportunidade de tirar suas dúvidas também. Tá certo? Bom final de semana a todos. Boa imersão para quem vai ter a oportunidade de participar domingo. E depois me avisem como foi. Tá bom? Um abraço a todos. Obrigado também, Aline, pela participação, viu? Foi muito bom ter o seu depoimento aqui, ter a sua história de superação, que hoje você está tendo uma vida mais leve por conta das orientações que a Elaine tem te dado, tanto na imersão como também de forma individual, e deixa esse exemplo para a gente, que não existe caso perdido, nada está perdido, se essa ansiedade, se esse problema, se essa dor, se essa angústia que a gente está vivendo hoje, estamos sofrendo e lidando com isso aí, não quer dizer que acabou. Ah, é isso e pronto, vou aceitar a minha condição. Não é assim. A gente hoje tem a oportunidade de ter acesso a conhecimento, ter acesso a ferramentas e profissionais dispostos a nos ajudar. Diferente, por exemplo, da criação dos nossos pais, dos nossos avós, onde eles não tinham acesso à informação e nos criaram com os recursos que eles tinham. E a gente é muito grato por isso. Que valeu hoje a gente ressignificar, utilizar recursos como neuroplasticidade, ressignificar algumas dores passadas e viver a nossa vida de hoje em diante. Não se contentar com esse sofrimento, com essa angústia, com essa ansiedade. Bora reagir, cabeça erguida, confiar em Jeová, confiar em profissionais que estão dispostos a nos ajudar e com certeza ter uma vida mais leve. Porque uma pessoa com certeza com uma mente mais leve, ela é uma boa amiga, um bom amigo, um bom companheiro. Isso é para casal, para solteiro, para todo mundo. Um bom profissional, uma pessoa espiritual também. Então, você consegue ser bem sucedido em todos os pontos e campos da sua vida. Tá bom? Então façam isso por você. Às vezes a gente quer carregar o mundo nas costas e quer ajudar todo mundo, mas esquece da gente. Então, não seja egoísta com você. Tá bom? Um abraço, conversem lá com a Elaine e garanto a inscrição de vocês. Bom final de semana. Fiquem com Jeová.